Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, segundo ano. Hoje, em processos de troca de calor, irei fazer a correção de questão dos exercícios propostos sobre o processo de troca de calor. Questão do livro didático, aula por aula, Física, aula por aula, página 74, questão 6, da atividade proposta a vocês, que é a primeira questão, Então, ele diz o seguinte: calcule a diferença de temperatura entre as faces de um vidro cujo coeficiente de condutibilidade térmica é 2 vezes 10 a menos 4 quilocalorias por segundo por metro por grau Celsius, área igual a 2.000 centímetros quadrados e espessura de 4 milímetros. Aí ele deu o fluxo de calor que vai ser de 1.500 calorias por segundo. Então nós temos aí como informação, ou as informações aí tidas no problema, nós temos aí, ele deu o coeficiente de condutibilidade térmica, que vai ser essa constante, que vai ser de 2 vezes 10 a menos 4, quilocalorias por segundo por metro por grau Celsius. Mas eu posso transformar em quilocalorias para caloria. 1 quilocaloria tem 1.000 calorias, então 10 a 3. Então eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 3, calorias. Aí que vai ser igual a 2 vezes 10 a 4, tira 3, fica 1, Então vai ficar menos 1 caloria por segundo por metro por grau Celsius. Então eu tenho esse valor aí em caloria e não em quilocaloria. Então essa vai ser a constante, o coeficiente de condutibilidade térmica dada aí. E ele pede para calcular a diferença de temperatura. Então a diferença de temperatura é o que vamos procurar, Aí ele deu a área que vai ser de 2.000 centímetros quadrados. Então a área 2.000 centímetros quadrados. Eu tenho que transformar para metro quadrado. Então, de centímetro para metro, vou pegar 2.000, ou então 2.000 centímetros quadrados, é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 3, centímetro quadrado aqui. E aí eu vou transformar isso aqui para metro quadrado. Então, metro quadrado vai ficar 2 vezes 10 a 3 vezes... Aí eu tenho centímetro, decímetro, metros. Eu tenho duas casas aqui. Então, 10 a 2 elevado ao quadrado, Então, vai ser isso aqui elevado ao quadrado, vai ficar 10 a 4, 10 a menos 4. Então, se eu pegar 2 vezes 10 a 4, tira 3, vai ficar 1, metro quadrado. Então, eu coloquei metro quadrado. Por que é metro quadrado? Porque pela constante aqui de condutibilidade térmica é em metro. Então, a área tem que ser dada em metro também. O comprimento ou a espessura, vai ser de 4 milímetros. Então, a espessura de 4 milímetros... Para transformar para metro linear vai ser 4 vezes 10 a menos 3, Se forçar ao quadrado, elevaria ao quadrado, ficaria 10 a menos 6. Então, isso aqui, metros, Eu tenho o valor, e aí eu tenho o fluxo de calor, que já foi dado no problema. Fluxo de calor vai ser 1.500 calorias por segundo. Por isso que aqui estava em quilocaloria, tem que transformar para caloria. Tem que ficar na mesma unidade, Então, nesse caso, eu vou ter assim, a forma é fluxo de calor vai ser igual a constante, de condutibilidade térmica vezes a área vezes a variação da temperatura, tudo isso aqui dividido pela espessura, Como eu quero a variação da temperatura, isso aqui que está multiplicando, ele passa dividindo. Isso aqui vai multiplicar com esse, então vai ficar assim. Constante vezes área vezes variação da temperatura vai ser igual ao fluxo de calor, vezes a espessura. Isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo, então eu tenho
variação da temperatura vai ser fluxo de calor vezes a espessura dividido pela constante vezes a área. Com essa fórmula aqui, né, posso aplicar apenas essa. Eu tenho fluxo de calor que é 1.500, né? 1.500 vezes. Aí eu tenho a espessura, que se você observar é 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3. Dividido pela constante, né, de condutibilidade térmica, que é 2 vezes 10 a menos 1, né? 2 vezes 10 a menos 1, vezes a área, que vai ser 2 vezes 10 a menos 1 também. 2 vezes 10 a menos 1. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 1.500 vezes 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 2 é 4, vezes 10, menos 1 com menos 1 dá menos 2, né? Então, aqui 4 dividido por 4 vai dar 1, né? Dá 1. E aqui nós vamos ter o seguinte, 1.500 vezes 10 a menos 3, tá menos 2, passa mais 2, né? Mais 2. Então, eu tenho 1.500 vezes 3 tira 2 fica 1, né? Menos 1. Se é menos 1 e a vírgula está aqui à direita, ele vem uma casa, vai ficar 150 graus Celsius. Essa vai ser a variação da temperatura aí da questão 1, né? E a questão da página 74, a primeira questão da atividade proposta a vocês. Fico por aqui, até a próxima aula, onde explicarei a questão 2.